Hoje vamos falar sobre a questão dos relacionamentos, que é uma questão tão importante nas nossas vidas, não é? Sim, porque é que os relacionamentos são importantes nas nossas vidas? Porque são uma fonte imensa de emoções. Sim, muitas das nossas emoções, nós somos seres sociais, então muitas das nossas emoções, para o melhor ou para o pior, derivam dos nossos relacionamentos. Sim, então por isso é que é importante, tão importante, nós sabermos bem, compreendermos bem esta questão dos relacionamentos e saber também de que maneira é que a autoconfiança, ou a falta dela, nos impede muitas vezes de estar mais próximos das pessoas, de desenvolver mais confiança no outro, mais intimidade e com isso também um melhor relacionamento, sim? Então, hoje em dia eu ouço muita gente a dizer que não consegue confiar em ninguém, que não confia nas pessoas, que prefere os animais e isso. Sim, eu percebo isso tudo, eu percebo porque é que as pessoas têm esse tipo de atitude, eu próprio também já estive nesse estado, sim, mas é um estado de consciência muito reativo, até mesmo passivo, e vamos também ver isso assim, muito relevante sobre o que é que são os estados de consciência, então, já os estados de atitude, sim, é preciso compreender o outro, é preciso empatia, sim. É um discurso muito engraçado que eu descobri há dias na aluna do curso de coaching. Eu tinha falado nesse vídeo e não tinha encontrado, mas ela encontrou e depois enviou-me, foi Clarice, obrigado Clarice, não sei se estás por aí. Sim, então, que era um discurso do Obama, do ex-presidente dos Estados Unidos, que dizia que a grande crise dos Estados Unidos não era a crise económica, não era a questão tecnológica, não era nada disso, era a questão da falta de empatia. Sim? Então, a falta de empatia é um problema das sociedades modernas e, sobretudo, das sociedades ocidentais. Eu julgo também de outras sociedades asiáticas ou assim, que não conheço também, confesso que não acompanho a miúdo a história de outras sociedades e as questões sociológicas de outros continentes. Mas aqui no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos, é um tema muito importante que afeta muito os nossos relacionamentos. É que estamos cada vez mais egoístas, cada vez mais egocêntricos, cada vez mais desconfiados, cada vez mais competitivos, e quanto maior é a nossa competição, maior é a nossa fragilidade, maior é a nossa vulnerabilidade, maior é a nossa crença da insuficiência, não é? E depois com todos estes meios mediáticos que hoje temos, redes sociais, etc., fica muito exposta a nossa vulnerabilidade e a nossa crença da insuficiência, não é? O nosso complexo de inferioridade, porque muitas vezes nós tendemos a ir às redes sociais e vemos as outras pessoas, todas estão felizes, têm todas as vidas tão maravilhosas, fazem todas as vidas espetaculares, têm todos excelentes relacionamentos, fazem viagens de sonho, são muito bem sucedidas profissionalmente, isso. Bom, nem sequer é verdade, sim, e muitas vezes nem sequer é verdade, são coisas que são feitas, são produzidas, são fake, não é? Fake news, nós também estamos um pouco nessa sociedade. Por esta ideia da questão da empatia, da necessidade de empatia, não é? Estas necessidades que nós criamos, que esta exposição mediática e social nos coloca, e muitas vezes nós também comparamos-nos com questões que não são verdadeiras, com vidas que não são verdadeiras, que são as tais vidas sociais, não é? As vidas das redes sociais, fotos fantásticas de famílias muito felizes, relacionamentos extraordinários, férias de sonho, relacionamentos, aliás, empregos bem-sucedidos e não sei o quê. Então, nós tendemos a acreditar que aquilo tudo é verdade e então vamos comparar o pior de nós com o melhor dos outros. Sim, esta cena é uma coisa que eu gostava de chamar a atenção, sim, nesta questão da comparação social que tu fazes muitas vezes inconscientemente, que é, tu comparas o pior de ti, que é aquilo que fica mais evidente, não é? Aquilo que te chama mais a atenção, que é mais exuberante no teu pensamento, com o melhor dos outros, que é aquilo que os outros exibem socialmente. Sim, e é uma comparação que é sempre injusta. Repara, tu estás a comparar o pior de ti com o melhor dos outros. É sempre injusto. E isto leva-te então ao tal ciclo da insuficiência, ao tal complexo de inferioridade, em que depois tu vais-te considerar a ti próprio incapaz de fazer face, ou incapaz de ter o mesmo nível de vida, ou o mesmo nível de resultados que as outras pessoas têm, que as outras pessoas exibem, sim, e isto vai destruindo pouco a pouco a tua autoconfiança. Sim? Eu gostava de te alertar para isto, antes de falarmos sobre a questão dos relacionamentos,
Sim, na verdade, estas pessoas que se exibem excessivamente nas redes sociais são pessoas que são carentes, precisam de afeto, precisam de ligação, não sentem-se suficientemente reconhecidas, não se sentem suficientemente relevantes e precisam então de se expor continuamente, não é? Para conseguirem obter daí alguma relevância. Nota que isto não é um julgamento, é só uma observação de estados de consciência. Okay? Eu próprio também já estive assim. Se fosse às minhas redes sociais no passado, eu até se calhar os pratos da comida eu publicava nas redes sociais. Tipo sim, eu reconheço que aquilo era um pouco a busca da relevância, a busca do relacionamento, a busca da aceitação do outro, a busca do contacto com o outro. Não é? Nós precisamos muito deste contacto. E é muito perigoso porque nós estamos a substituir estes contactos virtuais pelo contacto pessoal, não é? Pelo contacto humano, pelo contacto do olhar, pelo contacto do abraço, pelo contacto do toque, pelo contacto da presença. Sim? Isto é muito perigoso e ninguém sabe muito bem quais são as consequências que isto terá ao nível neurológico, ao nível psicológico, ninguém faz a mínima ideia. Mas sim, eu tenho a certeza absoluta que este fenómeno tem muito a ver com a diminuição da nossa autoconfiança, que é progressiva, com o nosso estado de ansiedade, que andamos todos agora, sobretudo com esta questão do Covid, finalmente já desconfinamos, já podemos ir apanhar sol, já podemos ir almoçar ao restaurante e jantar fora. Sim, mas sim, tanto tempo em casa, fechado, isento da socialização, muitas vezes não é? Pessoas que são muito afetivas e que precisam deste toque, precisam deste contacto, do contacto visual, do contacto ocular, do contacto físico, da presença. Sim? Então é natural que as pessoas se sintam menos autoconfiantes, porque no fundo, eu hoje de manhã até publiquei no Telegram um áudio que chamava-se Por uma Questão de Química, né? Em que eu falava destas hormonas que influenciam de uma forma definitiva o nosso comportamento e as nossas emoções. Então, queremos contribuir para a tua liberdade emocional, sim, achamos que nesta altura, mais do que nunca, faz sentido tu olhares para dentro de ti, encontrares as tuas forças e os teus recursos para que tu possas ser livre em termos emocionais, sim? Não te deixes manipular por essas manobras de comunicação externas, por essas questões da comparação, por esse complexo de inferioridade, por essa sensação de que não és suficientemente bom, que não és suficientemente capaz. Eu quero mesmo que tu tenhas o poder de concretizar os teus sonhos, porque se a natureza te instalou dentro de ti esse sonho, é porque é para concretizar. Sim? A natureza não desperdiça nada. Então, se tens um sonho dentro de ti, tu tens que acreditar em ti o suficiente para que ele se torne uma realidade. Sim? E seja lá o que for, sim, pode ser criar galinhas, pode ser plantar batatas, pode ser resolver a fome em África, seja o que for, sim. Seja o que for, tu tens um sonho, tens uma missão, tens que escutar essa missão, tens que ser capaz de te libertar destes medos e viver com confiança e dedicar-te com confiança àquilo que é o propósito, àquilo que é o sentido da tua vida. Assim, seja cuidar da tua família, seja cuidar de alguma causa social, seja dedicar-te a uma nova profissão, seja o que for. Sim? Eu quero é que tu tenhas liberdade para seres quem tu próprio és. Porque a verdade é que muitas vezes, por causa desta falta de autoconfiança, por causa destes medos, nós abdicamos de ser quem somos. E depois há uma altura em que nós já nem sabemos quem somos, não é? E não nos sentimos bem, sentimos-nos mais ansiosos, sentimos-nos mais deprimidos, identificamos-nos muito com as histórias do passado e aí vêm as questões da depressão. Temos muitos medos e muitas incertezas em relação ao futuro e aí vêm as ansiedades. E na verdade a nossa mente vagueia muito entre o passado e o futuro, não é? Tipo o tic-tac, como eu costumo dizer nas sessões de meditação. Tic-tac, tic-tac, não é? Entre quando vai ao passado traz os medos, traz as culpas, os ressentimentos, as vergonhas. Quando vai ao futuro traz muito os medos, não é? Então nós vivemos muito neste eixo, não é? Entre o passado e o futuro. Tem a ver com a linha do tempo emocional, vamos falar aqui também muito levemente sobre isso. Sim, quero mesmo muito transformar o mundo, eu quero mesmo mudar o mundo pessoa por pessoa, sim, porque é assim que o mundo vai mudar. E eu quero ajudar-te a ti, quem sabe depois tu não me ajudas a ajudar outra pessoa, porque também quando nós fazemos uma pequena intervenção, algumas pequenas mudanças na vida de uma única pessoa, todas as outras pessoas à volta vão beneficiar, não é? Os núcleos familiares, os núcleos de amigos, os núcleos de colegas de trabalho vão beneficiar muito
dessas pequenas mudanças. Sim, são boas notícias, afinal há muita gente com pouca autoconfiança. É uma das coisas que quem tem pouca autoconfiança pensa que é único, pensa que mais ninguém tem este problema, pensa que, aliás, é uma das razões pelas quais nós ficamos muito tempo com falta de autoconfiança, é porque nos sentimos culpados por ter falta de autoconfiança. Sim, há muitas pessoas nesta situação, e então é muito transversal. Então, a maior razão para o insucesso dos relacionamentos é a falta de comunicação. Nós temos uma dificuldade em comunicar com os outros, não é? Quando nós conversamos com os outros, nós muitas vezes ouvimos para responder e não ouvimos para compreender. Percebes a diferença? Ouvir para responder versus ouvir para compreender. Sim? Nós não ouvimos para compreender, nós ouvimos para responder, não é? Então, e esta questão tem muito a ver com a ativação de mecanismos emocionais que impossibilitam completamente a assertividade e a racionalidade. Eu vou-te mostrar mais ou menos como é que isso funciona, não é? Então, a grande razão para que isto aconteça é que é a sensação de diferença. Não é? Quando nós sentimos que o outro é diferente, o outro percebe o mundo de uma maneira diferente de nós sentimos-nos inseguros, porque o outro é diferente. Não é? No coaching nós ensinamos a criar rapport com as pessoas, que no fundo é a fazê-las perceber que nós somos muito parecidos, não é? E somos todos humanos, somos todos muito parecidos, de facto. Então, mas à primeira vista nós podemos ser diferentes. E nós temos muito medo da diferença, não é? Porque sentimos ameaça, sentimos uma sensação de ameaça. É o velho medo do desconhecido, não é? Tem isso mais à frente. E quando nós temos esta sensação de ameaça, nós só temos 3 reações possíveis, não é? Não sei se alguém sabe quem são os 3 Fs. Sim. Sim. Então, 3 Fs de Fight, Flight and Freeze, não é? Lutar, fugir e congelar. São as 3 únicas alternativas que nós temos quando nos sentimos sob pressão ou quando nos sentimos ameaçados. Não é? É um mecanismo biológico de autodefesa, de autoproteção. Ou partimos para a luta e para o ataque e para a agressividade, ou fugimos, ou congelamos e simplesmente não fazemos rigorosamente nada. Sim? Então, qualquer um destes comportamentos é típico destas situações e nenhum destes comportamentos possibilita, então, a fluidez da comunicação. E o que acontece é que depois há uma cadeia de ação-reação, não é? Nós ficamos num estado ofendido, sentimos-nos ofendidos, sentimos-nos ameaçados, a nossa integridade de alguma forma está ameaçada. Então nós ficamos mais em modo fight, não é? Em modo de luta. Então tornamos-nos mais agressivos e o outro vai se sentir mais ameaçado, vai responder também com mais agressividade, por exemplo, não é? Então isto é uma catadupa, que é de ação-reação até se tornarem as coisas completamente descontroladas. Sim? E depois não há esta fluidez da comunicação. Depois também há o flight e há o freeze, que são também típicos das pessoas, dos mecanismos de insegurança, e eu vou-te mostrar então quais são. Sim? Então, nenhuma destas 3 reações permite uma comunicação eficaz e uma comunicação que nos permita, de facto, aproximar do outro e compreender o outro, não é? Que é isso que deve ser o grande desafio da comunicação, é eu entender o outro e fazer-me entender, não é? Então, esse é o grande desafio de uma comunicação. Boa, então, quando nós ficamos então a identificar esta ameaça por causa da diferença, então criamos estas defesas, estas barreiras, então nós só estamos preocupados com a defesa, só estamos preocupados com a colocação do nosso ponto de vista. Sim, então é muito mais importante para mim ter razão do que ser feliz, que é muito idiota, mas sim, então eu não quero ouvir o argumento do outro, eu quero que o outro ouça o meu, então quando ele está a dizer, eu já estou a pensar, quando ele está a dizer alguma coisa, eu já estou a pensar no que vou dizer e no que lhe vou responder e como é que vou responder, não é? Sim, então isto tem a ver muito com este mecanismo do velho medo do desconhecido. Sim. Então, nós podemos apontar muitas razões para este problema, mas a mais importante é este mecanismo automático chamado de sequestro da amígdala. Não é? Então já tenho falado muitas vezes sobre isto, não é? Que quando o nosso centro límbico, o nosso cérebro límbico, o nosso sistema límbico, o sistema límbico do nosso cérebro é ativado por força das emoções, nomeadamente do medo, da raiva, portanto, que é o caminho da frustração. O medo e a raiva são as mais
exuberantes, digamos assim, mas alguma emoção forte, alguma emoção primária forte, a tristeza também, então o nosso cérebro deixa simplesmente de funcionar, porque esta parte do cérebro do sistema límbico, onde está a amígdala vai controlar todos os sistemas do nosso corpo para nos permitir guardar energia e guardar recursos para fazer face à ameaça que ela está a identificar. Sim? Ela não sabe, mas sim, mas nós identificamos aquilo como uma ameaça, então ela vai bloquear uma série de recursos. A digestão vai parar, alguns órgãos vão parar ou vão abrandar, e nomeadamente o nosso sistema cognitivo vai deixar de ser alimentado, ou seja, nós simplesmente deixamos de pensar, sim? Deixamos de ver as coisas com clareza. E é mesmo assim que funciona, está bem? Está documentado pelas neurociências este processo de sequestro da amígdala, não é? Aliás, há um português que eu recomendo bastante, que é o professor António Damasio, que trabalha nos Estados Unidos, mas é português, ele trabalha muito nesta área. Tem um livro fabuloso, que é O Erro de Descartes. O Descartes tinha o hábito de dizer, era um existencialista, não é? tinha o hábito de dizer que eu penso, logo existo. É? E sim, talvez não seja assim, porque antes de pensar nós temos emoções, não é? E as coisas têm mecanismos próprios e mecanismos separados, e muitas vezes as emoções fortes impedem-nos de pensar. Sim? Então, mas quais são as reais razões para nós termos uma falsa percepção de perigo, não é? Então eu estou a dizer aqui que não são circunstanciais, ou seja, não são objetivas. E ontem falamos, ontem falamos sobre a objetividade e a subjetividade. Então, basicamente, a percepção que nós temos desta ameaça é tudo menos objetiva. Sim? Tem a ver então com mecanismos internos, com mecanismos emocionais, que tolhem completamente a nossa visão, não é? O nosso desejo de ser aceito, o nosso desejo de ser amado, a nossa frustração pelo outro não nos estar a entender, pelo outro não nos aceitar, o nosso medo de ser abandonado, o nosso medo da rejeição, tudo ali interfere numa grande caldeirada, não é? Que depois o resultado é o que for, é quase imprevisível, sim? Então, mas é tudo menos objetivo. Nós não conseguimos ter esta objetividade, sim? Então, e tem a ver com o nosso processo de adaptação às outras pessoas, não é? Que a psicologia chama de estilo de vinculação, não é? E a Susana diz que não é nenhum determinismo, não é? Não há nenhum determinismo que nos obrigue às figuras de vinculação. Infelizmente, por falta de autoconsciência, muitas vezes, desta problemática dos estilos de vinculação, nós ficamos muitas vezes raptados por determinados comportamentos e depois vamos nos sentir culpados e então isto vai nos fazer sentir ainda mais inseguros, sim? Então, já deves ter percebido que existem sobretudo dois tipos de vinculação, que são os seguros e os inseguros, não é? Se bem que então os inseguros vão se dividir em três tipos: os ansiosos, os evitantes e os ambivalentes. Eu gostava que tu prestasses atenção a isto, porque isto é importante e pode justificar muitos dos teus comportamentos e muitos dos comportamentos das pessoas que se relacionam contigo. Sim? Então, o ansioso é aquele tipo tudo ou nada, sabes? É tipo, no primeiro encontro, ou casas comigo, ou nunca mais nos vemos. Faz isso, não é? Então, e quando na primeira fase do relacionamento, manda uma mensagem, aliás, em qualquer fase do relacionamento, manda uma mensagem e fica lá no WhatsApp: está verde, ou está azul. Sim, está azul. Ele viu e não me respondeu. O que é que será? Será que não está, ele está diferente? Não está normal? E não sei o quê. Já tem outra. Já não sei o quê. Sim, eu acho que deves conhecer esse tipo de... Claro que estou a exagerar um bocadinho, nem toda a gente é assim, nem todas as pessoas ansiosas são assim, sim. E depois há as pessoas que são evitantes, que são as pessoas que se afastam muito dos relacionamentos, parece que têm dificuldade em entregar-se ao relacionamento, têm dificuldade em entregar-se ao outro, não é? E depois há o estilo de vinculação ambivalente. Este é que é muito sui generis, não é? Eu considerei-me um ambivalente, aliás, eu considero que fui um ambivalente durante muito tempo. Então, o que é um ambivalente? É aquilo que agora é ansioso, daqui a 15 minutos é evitante. E depois ninguém sabe muito bem porquê. Não sei se sabes se foi por causa das ondas do mar, se foi por causa do estado do vento, se foi por causa da maré, da temperatura do ar, da posição dos astros. Ninguém sabe muito bem porque é que a pessoa muda
de atitude de repente, não é? Tem mudanças súbitas de comportamento. Agora sim, agora quero, e de repente sem mais nada para sem mais nem para quê, afinal não quero. Sim? Não sei se conheces estes tipos de relacionamento. E vamos fazer uma coisa. Eu vou-te mostrar aqui um vídeo de uma pessoa de quem eu gosto muito, 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 que é uma gaivota. Eu era extremamente insegura. Extremamente. Eu precisava sempre da opinião da outra pessoa, porque eu não confiava na minha própria opinião. Sim, a necessidade da validação. Sim, e tão insegura porque eu não era segura de que se as coisas eram boas para mim. Eu não era segura mesmo de uma escolha. Eu não me sentia segura nem das escolhas que fazia. Exato. E agora, Flora? Agora é diferente, porque a diferença é que eu aprendi a conhecer-me. Eu, na essência, aprendi, eu reencontrei-me. Sim, mas a forma da dependência emocional, no meu caso, foi passar pela essência, foi fazer esse processo de autoconhecimento que a essência me trouxe. O conhecer-me, este aprender a confiar em mim, a perceber que posso assumir o controle da minha vida, ter liberdade, viver em confiança em quem eu sou. E só o autoconhecimento é que me pode trazer esta compreensão para ter esta transformação. Porque eu falo em essência porque foi essencial este conhecimento que tu transmitiste através da essência para eu poder chegar até aqui. Onde eu trabalhei a autocompaixão comigo mesma, a minha autoanálise, o meu amor próprio. Eu percebi que gostava tanto de abraçar as pessoas. Eu sempre que via alguém eu abraçava, mas eu não me sabia abraçar, eu não me abraçava. E eu aprendi a acolher-me, aprendi a escutar-me, a entender-me, aprendi a cuidar de mim. Como eu cuidava dos outros, eu agora também cuido de mim. Exatamente. Agora eu aprendi na essência, e na essência eu aprendi aquilo que eu falo para mim mesma, aquilo que eu falava comigo antes da essência, aquilo que eu falo agora, os meus diálogos, as reuniões, os meus encontros comigo mesma, completamente diferente. É por isso que eu falo da essência com esta paixão, com este carinho, porque eu com a essência eu aprendi a viver. E é difícil para mim falar da minha liberdade emocional, desta minha responsabilidade emocional que eu tenho sobre mim agora, sem não falando na essência. Eu quando cheguei às gaivotas, eu era uma gaivota de asa quebrada, as duas quebradas mesmo. E agora não. E só mandar agora um beijinho para as gaivotas, porque eu com elas, nas gaivotas, nós criamos vínculos que curam. Vínculos que curam. Em vez daqueles vínculos que me feriam, que eu conhecia. Eu tinha vínculos que me feriam. Nas gaivotas eu tenho vínculos, nós criamos vínculos que curam. Sei que eu sentia-me sozinha. E aqui, não se está sozinho. Não estás sozinho. Isso é tão confortável. É tão bom. Então, é ambivalente, tanta gente ambivalente. Sim, é difícil ser ambivalente, não é? É difícil, porque nem nós próprios sabemos para qual é que vamos estar virados, não é? É muito difícil ser ambivalente. E então, será que isto é uma condenação? Será que é possível reverter estes sentimentos? Será que é possível nós darmos a volta a isto de alguma maneira, não é? E começarmos a viver de facto com liberdade emocional, com liberdade para fazermos as nossas escolhas e para estarmos à vontade nos relacionamentos, para nos sentirmos seguros nos relacionamentos, sim? Porque agora imagina o que é que acontece quando há um evitante e um ansioso no relacionamento. E quando ambos não sabem que um é ansioso nem que o outro é evitante. Imagina quando há duas pessoas ambivalentes num relacionamento e nenhuma nem outra sabe deste padrão de comportamento. Sim? Imagina isto. Não é?
que é que acontece? O que é que acontece? Não é? Como é que os relacionamentos podem fluir naturalmente? Como é que os relacionamentos podem fluir com harmonia? Não é? Quando as pessoas não se sentem seguras, elas, não é? No fundo, são dominadas pelo medo, elas sentem-se diferentes do outro, sentem-se incompreendidas porque o outro é diferente. E eu não conheço o outro, eu não conheço outra forma diferente de ser, então eu tenho medo, eu assusto-me, não é? Então eu vou fight, flight and freeze, não é? Os 3 Fs, e vivo então nesta reatividade. E depois há momentos em que eu quero, depois há momentos em que o outro não quer. Isto às vezes sim, é difícil. Então, eu acho que o primeiro passo para tu poderes reverter este tipo de atitude e este tipo de sentimento é tu saberes disto, não é? E eu sinceramente descobri esta informação há relativamente poucos anos e para mim fez-me tanto sentido, não é? Tipo, eu pensava que era maluco, não é? Pensava que era doido. E afinal não, afinal, como dizia a Cristiana no testemunho também, que lá de um dia eu vou passar, afinal eu sou perfeitamente normal, não é? Então, é assim, as pessoas são assim, é uma insegurança, e sim, ninguém tem culpa de ser inseguro, sim? Ninguém tem culpa, ninguém pode ser culpado por se sentir inseguro, mas sim, não se sentir culpado pode se sentir responsável, porque lá está, é possível reverter, mas exige trabalho, exige autoconhecimento, sim? E sobretudo então, exige que sejamos capazes de criar outro modelo de relacionamentos, outra forma de nos relacionar, não é? Sem críticas, sem julgamentos, sem censura, sem exigências, sim? Sem aquele instinto de posse que muitas vezes nós temos nos relacionamentos. Eu tenho direitos, não é? Então sim, nós podemos criar este novo modelo de relacionamentos com empatia, com compaixão, sem crítica, sem julgamento, e isto vai nos dar um relacionamento sem medos, em que nós podemos ser quem realmente nós somos, sem máscaras, não temos que nos esconder, não temos que fingir que somos pessoas que não somos. Nós podemos ser autênticos e podemos assumir as nossas vulnerabilidades perante o outro, não é? Se eu tiver um relacionamento em que eu não posso assumir a vulnerabilidade, esse relacionamento não me interessa, esse relacionamento não serve para mim. E também não deve servir para ti, não é? Se tu vives num relacionamento em que tu tens medo que a outra pessoa descubra as tuas vulnerabilidades, e as tuas inseguranças, assim, não podes viver assim, não é? E pior ainda, quando tu vives num relacionamento em que a pessoa explora as tuas vulnerabilidades e as tuas inseguranças, são as conhecidas relações tóxicas, não é? Há muitas pessoas, eu também não posso terminar esta aula sem falarmos sobre as relações tóxicas. Há muitas pessoas que se queixam das relações tóxicas, porque o outro é tóxico, porque o meu chefe é tóxico, porque o meu marido é tóxico, porque a minha sogra é tóxica, porque não sei quem é tóxico, porque o seu padre é tóxico. Sim, a realidade é que não existe uma relação tóxica sem uma das pessoas, pelo menos, ser insegura e ser dependente emocional. Sim, precisar do afeto. Não é? Então, sim, só a consciencialização e este autoconhecimento é que nos pode libertar deste esquema, não é? Este esquema de culpa, medo, culpa, sentimento de inferioridade e o medo, não é? Aquilo que eu mostrei na primeira aula. E ninguém consegue ser livre, ninguém consegue ser feliz sem liberdade. E ninguém consegue ser livre enquanto não for livre, enquanto não reconhecer as suas emoções, enquanto não tiver inteligência emocional. Aprender a reconhecer as suas emoções e também a reconhecer as emoções do outro, perceber os sentimentos do outro. Sim? Só assim é que a comunicação pode fluir. Só assim é que se podem criar relações autenticamente verdadeiras. Não é? Quantas pessoas tu conheces que têm um monte de amigos, mas não têm ninguém em quem confiar? Não é? Sim, porquê? Porque não conseguem assumir a sua vulnerabilidade, porque têm medo de serem descobertas, não é? Sim? Então sim, é possível, sim, é possível. Então há muitos medos que nós temos e muitas vezes tem a ver então com as feridas emocionais, a tal linha do tempo emocional. Nós temos muito medo de voltar a sentir estas feridas da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça, sim? Temos muito medo disto.
E sobretudo quando somos inseguros, sobretudo quando não confiamos em nós próprios, quando não confiamos nos nossos recursos internos. Então é preciso nós conhecermos este padrão de comportamento e reconhecermos este padrão de comportamento e reconhecermos a nós próprios, percebermos as nossas reações. Sim? Porque a verdade é que, no presente, nós tentamos a todo custo evitar as mesmas experiências dolorosas que já tivemos no passado e muitas vezes nós nem sequer temos consciência delas. Elas estão lá gravadas no teu inconsciente e tu não entendes o teu comportamento, tu não entendes as tuas reações. Há sempre um momento em que as coisas terminam, não é? Então os relacionamentos são, essa coisa dos relacionamentos para toda a vida, isso é completamente irrealista, não é? Então, não tem, a verdade é que os relacionamentos não têm que ter um prazo de validade, mas sim, às vezes as pessoas mudam e transformam-se e querem coisas diferentes e já não têm nada a ver uma com a outra e há um momento em que é um momento de partir, não é? É um momento de seguir em frente, de reconstruir uma nova vida. No início funcionou bem, não tem a ver que se um se anulou em detrimento do outro. Não tem a ver com isso. Tem a ver com que a personalidade é dinâmica. Sim, as pessoas mudam e adaptam-se às circunstâncias, não é? Então, não é preciso estar à procura de um culpado, nem de uma culpa. Sim, é o que é, só temos que aceitar. Sim, se acabou, acabou. Não há nenhum drama em acabar um relacionamento. Sim? Não é nenhum drama acabar um relacionamento. Aliás, o drama às vezes acontece quando nós não acabamos. Há uma figura que eu já ouvi várias coisas e às vezes falo disso, que é a figura do cavalo morto, não é? Nós estamos a cavalgar um cavalo e o cavalinho vai indo, não é? Vai indo, tanto o cavalo morre e cai para o lado e a gente cai junto com o cavalo, mas fica sentado em cima do cavalo. Anda cavalinho, fica ali à espera que o cavalinho volte a andar e o cavalinho morreu e a gente não deu conta que o cavalinho morreu. O cavalinho morreu, pá! Tens que ir à tua vida. Sim, tens que ir a pé. O cavalo morreu. E às vezes sim. É sim, quando tu queres muito alguém ao teu lado, mas não te consegues entrar em ninguém, e depois sim, ou seja, basicamente a tua insegurança é tanta, a tua dependência emocional é tanta, que tu tens tanto medo das tuas emoções e que te agarrem, que acabas por te deixar agarrar pelas pessoas mais erradas. E pior, acabas por te fazer com isso o caminho certo para voltares às velhas das feridas emocionais que tu já passaste e que tu tanto tentas evitar. Sim? Não somos perfeitos, aprendemos todos os dias, vamos fazendo o nosso caminho à nossa maneira e tendemos a confiar na outra pessoa com quem estamos. Ou não, sim, mas sim. No final, utilizar as nossas fraquezas para nos expor e nos trair e assim fica difícil de confiar. Minha querida, é assim, essa questão da traição é uma ferida emocional e nós tendemos a... curiosamente, esta cena, é muito curioso isto. Nós temos estas feridas gravadas no nosso inconsciente, elas estão lá. Sim, se nós não as curarmos, elas estão lá. E toda a gente tem. Toda a gente tem pelo menos uma ou duas, toda a gente tem. Sim? Até há pessoas, eu conheço várias pessoas que têm até as 5. Sim? E o que é que acontece? Acontece que enquanto nós não curarmos isto, nós vamos tender a fazer escolhas que nos levem novamente a estes padrões. Sim? Então, sim, o problema é que o amor é compreensível, mas o amor romântico é muito raro. Sim? Eu tive formação budista, frequentei ambientes budistas durante muito tempo e no budismo o amor romântico não é realista, não é? Esse amor romântico é uma produção cinematográfica, não é? Isso não existe. Existe amor genuíno, amor que é a intimidade, a paixão e o compromisso. Lá estão os tais 3 pilares do amor, não é? Então o problema é que muitas vezes nós temos uma idealização do amor, idealizamos alguma coisa que não é concreta, que não existe, não é? Que é o tal amor romântico dos filmes, não é? E esquecemos dessa parte da afetividade, da compreensão, da intimidade, da aceitação, sim? E muitas das relações que eu tenho de pessoas que muitas vezes que até dizem que se amam e sofrem muito uma pela outra, etc. Assim, aquilo não é amor, é apego, sim? Então o amor e o apego confundem-se com muita facilidade, sobretudo então o amor romântico, sim, confunde-se com muita facilidade. Sim, a chave é a comunicação, a compaixão e a aceitação, sim. Então a chave é o conhecimento. Não existe um conflito entre o bem e o mal, existe um conflito entre o conhecimento e a ignorância.
Sim, e a verdade é que para nós estarmos bem com os outros e para nós termos um relacionamento saudável com os outros, nós temos que ter um relacionamento saudável connosco próprios. E se estamos aqui neste desafio de autoconfiança, é porque a nossa relação connosco próprios tem assim alguma fraqueza, não é? Então não é consistente. Se calhar não somos capazes de desenvolver uma intimidade connosco próprios. Se calhar sentimos-nos muito culpados dos nossos erros do futuro, então estamos muito agarrados a ressentimentos do nosso futuro. Se calhar temos algum complexo de inferioridade, algum complexo que não somos suficientemente bons e que não somos suficientemente capazes. E se calhar é por isso que nós não confiamos em nós. E quando nós entramos nos relacionamentos sem confiar em nós temos muita dificuldade em confiar no outro. Ou então, pelo contrário, vamos confiar excessivamente no outro. Vamos confiar que o outro vai resolver todas as nossas falhas e as nossas faltas, tudo aquilo que nos falta. Sim? E isso aí não é amor, não há amor que possa surgir aí é apego. Porque eu entro no relacionamento para resolver aquilo que me falta, para sugar ao outro aquilo que eu acho que ele tem e que me falta. Sim? Que é aquilo que me interessa. Sim? Isso não é amor, é apego. Sim? Há que estabelecer esta diferença. Sim? E muitas relações, então, têm essas dificuldades de comunicação precisamente por causa disso. Sim? As questões afetivas e emocionais têm que ser mais discutidas, têm que ser mais conhecidas. Nós temos que evoluir muito socialmente em termos de inteligência emocional, em termos de aceitação emocional, até porque as emoções até são muito mal aceitas e muito mal compreendidas, não é? Só se fala de emoções quando acontece alguma coisa de errado, portanto. E isso está muito mal, porque as emoções são de facto o elixir da vida, são elas que trazem o sabor de viver. A alegria também é uma emoção, não é? Então, e é tão normal como o medo, ou como a raiva, ou como a tristeza, assim. Então, sim, é preciso aceitar toda esta paleta de emoções, aprender a lidar com elas, com as nossas e com as dos outros, sim. Então, só com este autoconhecimento, com o conhecimento de como é que funcionamos, como é que nós somos, e o conhecimento real, conhecimento autêntico. Não é eu acho que, ou palpita-me que, não, temos que nos fundamentar com pensamentos de pessoas que estudaram, que sabem mais do que nós, e que se dedicaram a estudar estas questões, para consolidar então uma percepção mais globalizada, mesmo que não nos tornemos especialistas na matéria, não é isso que se trata. Trata-se de facto de aprendermos a lidar connosco próprios, porque efetivamente enquanto nós não formos capazes de aprender a lidar connosco próprios, vai ser muito difícil nós aprendermos a lidar com os outros. Sim? Afinal, o que é o amor? Sim. É isso, intimidade, paixão e compromisso. Sim? Olá, eu não sei se tu sabes, mas há muito tempo que me dedico ao tema do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E foi apenas por uma razão. Eu sofri muito por não saber quem é que eu próprio era e por não saber lidar comigo mesmo, nem com todas as coisas à minha volta. E foi o autoconhecimento que realmente me libertou da angústia permanente de me sentir incompreendido, de me sentir desenquadrado do mundo, de me sentir inferior às outras pessoas. Ajudou-me a sarar as feridas emocionais, a lidar com a ansiedade, a ultrapassar as experiências de fracassos sucessivos, a sair da solidão e também da depressão. Foi com o autoconhecimento que comecei a acreditar em mim mesmo. Deixei de sentir necessidade de validação externa e da opinião dos outros. Deixei de ter medo do abandono, da rejeição e da desilusão. Deixei de ter medo do julgamento, de me sentir diferente. Deixei de ter medo da mudança e da incerteza. Foi com o autoconhecimento que eu comecei a amar-me, a aceitar-me e a respeitar-me. Foi isso que me permitiu ser emocionalmente livre para crescer, para encontrar o meu caminho, para encontrar a paz interior e o controle emocional. Foi com o autoconhecimento que eu pude aprender a comunicar melhor, a confiar em mim e também a confiar mais nos outros. Também pude encontrar o meu propósito, a minha missão, e a minha vida ganhou um sentido completamente diferente. Encontrei objetivos, comecei a concretizá-los e hoje eu posso ajudar milhares de pessoas a sentirem-se melhor consigo mesmas. E tu nem imaginas o tamanho da minha gratidão, da gratidão que eu sinto por ter construído o meu sucesso, a minha independência e a minha liberdade, partilhando a minha experiência de vida e vivendo daquilo que eu realmente gosto, de pessoas e de conhecimento sobre pessoas.
Nos últimos anos eu tenho trabalhado incessantemente para compilar todo este conhecimento em informação que possa estar realmente acessível e disponível para fazer diferença na vida de cada vez mais pessoas. Infelizmente, nem sempre as pessoas podem adquirir este conhecimento, o que é injusto. E foi por isso que eu criei a Meta Academy, que é uma proposta verdadeiramente irrecusável. A Meta Academy é uma escola de desenvolvimento pessoal 100% online, muito focada neste tema do autoconhecimento e que está disponível a partir de qualquer dispositivo. Tem vários cursos certificados pela Digert, dezenas de aulas e centenas de recursos transformadores como meditações, reprogramações mentais e exercícios práticos para tu mudares a tua vida. Além disso, ainda poderás participar em aulas semanais e participar mensalmente em workshops que sejam verdadeiramente transformadores para ti. Os resultados que isto te proporcionará são incríveis e o mais incrível é que tudo isto está disponível desde 19,90€ por mês. Isto significa que custa menos do que um café por dia e terá um impacto na transformação de toda a tua vida. Este preço é promocional porque é a campanha de pioneiros e vai ser aumentado à medida que vamos aumentando também o conteúdo. Mas se tu te inscreveres agora mesmo, tu vais poder manter este preço para sempre, mesmo com todas as atualizações e com os conteúdos que vão sendo adicionados. Encontra aí na descrição do vídeo o link para a inscrição e inscreve-te agora mesmo. Não percas mais tempo à espera que alguém te venha salvar. Faz a tua parte, conhece-te a ti mesmo e traz o mundo aos teus pés. Poderás alcançar o sucesso, a liberdade e a felicidade com que sonhas. Só depende de ti. Nós estaremos aqui para te ajudar, mas dependerá de ti e do que vais fazer agora. Sim, vai lá à descrição, encontra o link e visita a página e inscreve-te agora. Nós estamos aqui à tua espera. Vamos lá, mudar a tua vida. Um grande abraço e até já!